a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano pro ministro. Eu sou... Vai apresentar um Fala, seus mal diagramados! Na noite de terça-feira, dia 28 de abril, tivemos mais uma demonstração do quão despreparado é Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de presidente do Brasil. Ao ser questionado por um jornalista no cercadinho do Alvorada sobre o que ele achava das 500 mortes diárias por Covid-19 e o número já ter ultrapassado a quantidade de óbitos da China, o excrementíssimo simplesmente respondeu: "E daí? O que você quer que eu faça? Eu sou o Messias, mas não opero milagres." É esse o nível de resposta que o político com o cargo mais alto da nossa nação responde à imprensa. Mas também não podemos dizer que isso é uma surpresa. Muita gente tem postado por aí que votou sim no Bolsonaro, mas esperando que ele fizesse uma grande mudança para esse país e não que ele atuasse e agisse dessa maneira desrespeitosa com os cidadãos. Peraí, isso é mentira. A verdade é que as pessoas votaram no Bolsonaro esperando que ele agisse contra os seus inimigos e que ele liberasse uma arminha também para essa galera fazer a famosa compensação peniana. Como agora os parentes deles estão morrendo, como agora eles mesmos estão morrendo, seja pelo Covid-19, ou seja por fome, ou estão ficando desempregados, ou vendo o seu próprio negócio quebrar, aí é um grande problema. Quando a morte estava apenas focada na petralhada do Acre, nos quilombolas e nos inimigos imaginários dos reaças, aí tudo bem, o Bolsonaro estava certo. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. um plano pro ministro. Eu sou... Vai apresentar O um ministro... Tem ainda quem diga que é difícil colocar na conta do Jair as mortes que possam vir a ocorrer por causa da pandemia de coronavírus. Mas se a gente pegar o histórico das atitudes do Bolsonaro, não é muito difícil de colocar isso na responsabilidade do presidente, não. Afinal de contas, o que ele tem feito nos últimos dias desde que a gente entrou nesse estado de calamidade? Ele tem simplesmente forçado as pessoas a voltarem a trabalhar, falando para as pessoas irem para as ruas, dizendo para elas que é só uma gripezinha e que não dá nada, que se você tiver um histórico de atleta, pode até sair para a rua, não tem problema nenhum. Esse discurso incentivou sim parte da população a tomar atitudes e comportamentos de risco. Junta isso daí também com um atraso para pagar o auxílio emergencial, que tem muita gente que ainda não recebeu, está em análise, nunca sai a grana, o pessoal fala: opa, peraí, mano. Eu preciso comer, eu preciso trazer um dinheiro, uma comida para a mesa da minha família. Eu vou pra rua, vou me colocar em risco sim, seja o que Deus quiser. Fora isso, a gente também tem aí uma justiça que é freestyle, né? Dependendo do político, eles não fazem nada. E o Jair Bolsonaro é uma pessoa que tem um histórico de delinquência de pelo menos uns 40 anos. O Idaí dele, na verdade, é uma continuidade do Idaí das instituições que nunca se manifestaram contra o que ele dizia de absurdo nos últimos 40 anos. Veja bem algumas frases aqui para vocês terem uma ideia de como o Jair nunca foi diferente do que ele é agora. Ele tentou explodir uma adutora para forçar aumento no exército. O que fizeram? E daí? Usava as férias para fazer garimpo ilegal na Bahia. E daí? Falou que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merece. E daí? Também disse pra ela que se ela batesse, levaria outra. E daí? Disse que a ditadura deveria matar pelo menos uns 30 mil, incluindo o FHC, que era presidente na época dessa frase. E o que fizeram? Nada. E daí? Vamos matar a petralhada no Acre! STF, Câmara, Senado, PGR. E daí? O filho vai ficando meio gayzinho, você dá umas porradas. E daí? O Museu Nacional pegou fogo? E daí? Mas nessa eu concordo. Não dá pra esperar que o Bolsonaro se importe com museus, né? Bolsonaro, as queimadas da Amazônia aumentaram. E daí, porra? Bolsonaro, e o desemprego? Tem trampo na RAP, se vira aí, não tem nada a ver com isso. Se você quer saber como seu pai desapareceu, eu conto. Instituições? E daí? Ela queria dar o furo. Instituições? Triste, né? E daí? Esse é o histórico que o Bolsonaro tem
como atleta da ofensa generalizada. É assim que ele agiu desde sempre e é assim que ele vai agir daqui por diante. Ele nunca vai mudar. E ele não muda por quê? Porque ele testou os limites das instituições e nada foi feito. Então, ele tem a certeza de que se ele se comportar da maneira como ele acha correta, ninguém vai atuar para pedir o impeachment, para pedir um afastamento ou para agir de uma maneira mais enérgica contra o presidente. Então, ele tá muito sossegado. E diz aí, né, a postura da prudência que no momento de pandemia não se tira um presidente de um país. Eu até concordo. Só que quando o presidente do país faz de tudo para acabar com a quarentena, para acabar com as medidas que ajudam a combater a pandemia, aí uma coisa anula a outra e não seria de mau tom afastar o Bolsonaro agora. E nesses casos, meu irmão, até o Mourão serviria. Não que eu goste do Mourão e não que eu acho que vai melhorar muito, mas eu tenho uma certeza que é a seguinte: o Mourão não tem os filhos para incentivar tão negativamente e com certeza não vai ter o Olavo fazendo dele uma marionete. Ou seja, melhora uns 5%. E vale lembrar que o Stefan Zweig, nos seus livros, ele dizia que o Adolf Hitler jogava uma pílula da maldade por dia para testar as instituições e o povo alemão durante a Segunda Guerra. O pessoal falava, ele passou um pouquinho dos limites, né? Ele deu uma derrapada ali, né? Esse Adolfinho é muito levado. E aí, o que o Hitler fazia? No dia seguinte, ele apenas falava, não, estamos em paz, eu não quero nada de mal para minha população, vamos resolver isso de forma tranquila. E aí, o pessoal deixava quieto e esquecia o que aconteceu um dia, uma semana, um mês atrás e ia levando adiante. Só que com isso, eles foram perdendo as janelas de oportunidade para afastar o Adolfinho lá da Alemanha. Até que aconteceu o que vocês já sabem, eu não preciso repetir aqui. Vai acontecer no Brasil de Bolsonaro também? Eu não sei. Aparentemente, ele está em vias de colocar na prática uma autocracia no nosso país. Ou, se ainda tiver alguém com coragem para agir, a gente só está passando um momento terrível, mas pedagógico, que vai nos ensinar a nunca mais eleger um comediante de super pop para a presidência do Brasil. A janela ainda tem uma frestinha aí para nós atuarmos e afastarmos esse presidente enquanto ainda tem tempo. Pode ser tarde demais, logo menos. O que é pior nisso tudo é que ontem o Jornal Nacional mostrou os dados relacionados às mortes por insuficiência respiratória aguda grave no Brasil e o quadro pode ser muito pior. Por quê? Esse tipo de morte tem muitas vezes relação com o Covid-19, não necessariamente, mas no meio de uma pandemia a gente imagina que sim, os especialistas ouvidos também imaginam que sim. Então, se a gente for pegar os registros de cartório, mais os dados do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde dos municípios e estados, a gente tem aí dados desencontrados, mas se for cruzar tudo, pode ser que o resultado seja muito pior. E não vai adiantar mandar um e daí, porque as pessoas vão se revoltar sim contra o presidente. E em nenhum lugar do mundo o presidente responde com e daí para a morte em massa do seu povo. A última vez que aconteceu isso foi lá na França e guilhotinas ainda funcionavam. Por aqui tem que ver qual que será o mecanismo que vai ser utilizado para afastar esse presidente. O ideal, a gente sabe, o ideal seria o afastamento de todo o alto escalão do governo. Desde as pessoas que foram já demitidas até os que mantêm ainda postos importantes no presidencialismo brasileiro. Isso, claro, seria o mundo ideal, mas a gente sabe que não vai ocorrer. Então, o afastamento do presidente e dos seus filhos malucos já resolveria um pouquinho. Apesar de chocantes, todas essas frases ditas pelo Jair Bolsonaro são coerentes com o histórico pregresso do presidente. Ele nunca negou que pensa assim, que age assim e que nunca iria mudar. E com essa resposta do "e daí, que você quer que eu faça?", pelo menos ele deixou de lado a hipocrisia e a mentira, né? Não dá mais falsas esperanças com cloroquina, pinho-sol, mamadeira de piroca. Não, ele já diz logo:
Não vai acontecer nada, não tem cura, não tem leito, não tem respirador e eu não tô nem aí pra sua morte, entendeu? Se você quiser, siga minhas regras, você não votou em mim? Vai lá e compra cloroquina, se morrer, morreu, foda-se, antes você do que eu, porra! E é isso que nós temos pra hoje. E tá aí o resultado de anos de antipetismo. Pensaram que eleger um moderado do PSDB, um cara reaça de terninho que sabe falar bem como João Dória, ganharam aí o maior chucro do país. Bom, para quem gosta aqui do canal e quer nos ajudar e pode nos ajudar, temos o nosso Apoia-se, temos o nosso Seja Membro, também temos nossa conta jurídica aqui. E para quem quiser acompanhar a Galãs Feios fora do YouTube, temos Facebook, Instagram e Twitter. Para todo mundo que se diz surpreso pela postura do Bolsonaro nesse momento, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.